meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. Voltemos hoje para a série Fundamentos, sendo que a nossa atenção sempre se volta para a pessoa e a natureza de Deus. E ficamos cativos nos atributos que carregam toda a expressão do ser de Deus, o seu amor e sua santidade. E para que fique cada vez mais vivo em nossa memória, o que Deus é? Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Essa é a resposta da quarta pergunta no breve catecismo de Westminster. Se o pudéssemos compreender plenamente, ele não seria Deus, mas glórias sejam dadas a ele, pois ele quis revelar o seu poder e a sua glória. E é nessa revelação que nós nos deleitamos. Deus é amor. A nossa definição de amor depende do quanto nós entendemos acerca da natureza de Deus. O que vemos de distorção com relação ao que é amor é porque a nossa compreensão acerca da natureza de Deus também está distorcida. Deus já amava na eternidade. Alguns se perguntam o que é que Deus fazia na eternidade. A resposta que nós temos é: Deus amava. A Trindade estava emanando o amor. É a pericorese, a dança eterna da Trindade. Talvez o amor seja o atributo que Deus manifestou em todo o tempo. Porque me amaste antes da criação do mundo. E quando pensamos em alguma característica de Deus, o amor é a primeira palavra que vem em nossa mente. E sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Assim, alguns teólogos são levados a pensar que o atributo essencial de Deus, aquilo que o define, é o amor. Deus é amor. Mas agora cabe uma advertência sobre as distorções do que é o amor que falamos no início. Não podemos inverter essa afirmação. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Encontramos o que é o amor em Deus, mas nós não reduzimos Deus ao amor. Deus comunica o seu amor. Deus estava pleno na Trindade. Não havia necessidade da criação para completar Deus ou suprir ele de alguma necessidade. Então, a criação foi o transbordar do amor de Deus. A partir daqui vemos Deus nos olhando como amor e nos fazendo como alvo, como objeto desse amor divino. E podemos citar as dimensões e a profundidade desse amor. Vejamos a passagem de Efésios, capítulo 2. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Uma das dimensões desse amor é: Ele nos deu o Filho. O amor de Deus busca o nosso bem-estar. E porque Ele é rico em misericórdia, Ele toma a iniciativa através da doação do Filho em nos resgatar. A segunda dimensão é que Ele nos ama com base na sua graça. Isso quer dizer que o amor de Deus não está condicionado ao nosso desempenho e nem à resposta que damos à altura deste amor. Quando falamos de Jesus, estamos falando da graça encarnada que veio ao nosso encontro. A terceira dimensão desse amor é que ele nos sustenta com a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, sustentada pelo seu amor, nos encontra todos os dias limitados e necessitados.
e mesmo assim nos sustenta na presença dele. É a misericórdia de Deus que age nas nossas misérias e nos coloca em pé diante dele. Esse é o amor que é comunicado às nossas vidas e nos dá a condição de amá-lo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como diz o pastor Sadraque, nosso amor a Deus é por correspondência, aos outros é por iniciativa. A iniciativa é tomada por Deus. O meu amor é reflexo da ação amorosa dele na minha vida. Mas quando falamos em comunicar, é o amor de Deus agindo na minha vida que faz com que eu tome a iniciativa de amar o outro. Olhe só, o amor de Deus é tão profundo, tão transformador e gracioso, que uma vez sendo tocado por ele, não permanecemos da mesma forma. Precisamos amar também. Sentimos a necessidade de nos doar e de nos entregar também. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Com base nisso, podemos afirmar que a ausência de atos de amor em favor de outros em nossas vidas é um indicador que a nossa experiência com Deus não é autêntica e que ainda não fomos tocados pelo amor dele. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse chamado revela o nosso próximo ponto. Deus é santo. A santidade de Deus, como encontramos nas Escrituras, revelam a sua pureza e perfeição moral. Ela nos diz também que Deus está numa posição única. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Isso marca uma posição única de Deus, separado de toda a sua criação. Sendo assim, santidade é uma característica essencial do ser de Deus. A santidade de Deus é a ausência de todo e qualquer mal. Isso é um aspecto absoluto de sua santidade. Ele é absolutamente puro e não pode ser tocado pelo mal. Deus não tem participação no mal do mundo, apesar de direcionar todas as ações humanas para a plenitude do cumprimento do seu propósito. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Todas as ações de Deus são consistentes com a sua santidade e ele agiu com o seu povo com base nesse atributo. E isso é um conforto e segurança para as nossas vidas, pois podemos ter a certeza que Deus sempre será justo e perfeito, nunca cruel e caprichoso. Deus é santo e todas as suas ações terão certamente a marca da sua santidade. E quando compreendemos a grandeza da sua santidade, nós não temos nenhuma outra ação a não ser aquela dos seres viventes e dos anciões de Apocalipse 4. Nós o adoramos, louvamos a Deus por sua santidade. De Gênesis a Apocalipse, quando o homem se depara com a santidade de Deus, o contraste com a nossa própria pecaminosidade fica em evidência. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus não deixa espaço para as nossas faltas, fraquezas e pecados. E esse é um encontro que gera tensões. A nossa adoração a Deus
e o reconhecimento das nossas misérias e pecados. Santidade não é uma opção. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade de Deus traça um parâmetro e um padrão em que o povo dele deve imitar. E precisamos aqui colocar 2 pontos importantes. Ninguém alcançou a sua salvação baseada em sua santidade pessoal. Temos em nosso favor a santidade e a justiça de Cristo. A santidade, então, não é uma condição para a salvação, mas é o resultado da salvação operada por Cristo em nossas vidas. Estabelecidos esses pontos, podemos dizer que a santidade comunicada de Deus cria em nós o padrão divino. Se Deus odeia o pecado, nós também deveríamos odiar. Precisamos viver com essa consciência. Deus odeia o pecado que nós estimamos, o pecado que nós nos acostumamos e vivemos pacificamente com ele. Deus odeia. A santidade de Deus é um padrão elevado e perfeito. E Deus não baixa essa régua quando se trata de nós. Por isso, a nossa única base de aceitação diante de Deus é Cristo. Da mesma forma que falamos acerca do amor, quando falamos da santidade, é a graça de Deus que nos sustenta diante dele. E é essa graça que nos direciona para o discipulado de Cristo, o discipulado que gera em nós o caráter de Jesus. A salvação que encontramos em Cristo traz o desejo e o anseio de sermos santos. Glória a Deus! Em Jesus nós encontramos o amor e a santidade de Deus, a total separação de Deus da sua criação, mas o movimento divino vindo ao nosso encontro. Nesses poucos minutos, nós só arranhamos a superfície dessas 2 grandes doutrinas. Mas o meu desejo é que essa centelha de amor e santidade possa crescer até que se torne uma chama poderosa em nossos corações. Chama essa que dissipa toda a treva. Que Deus nos abençoe. No momento de indicação, trago aqui 2 livros. A Busca da Santidade, de Jerry Bridges, um livro que traz princípios e diretrizes bíblicas acerca da santidade e te desafia a ter a santidade como um alvo para ser buscado diariamente. O segundo livro é Conhecidos pelo Amor, de Walter Brunelli. Ele trabalha com a verdade bíblica que o nosso discipulado é conhecido pelo amor que nós temos uns pelos outros. Quando falamos do amor e da santidade de Deus, sabemos que esses atributos se comunicam com as nossas vidas. Você não pode deixar de ler esses livros.